Enquanto os amigos do salmista lhe aconselhavam a fugir das ciladas de todos os seus adversários, inimigos, Deus, que dos céus tudo vê, punirá o ímpio e recompensará a todos aqueles que confiam nele de todo o coração. Na primeira parte aqui desse salmo, Davi, ele defronta com a tentação de fugir. E isso, está bem claro aqui, não estava partindo dele. Porque ele começa declarando o quê? No Senhor me refugio. Em outras traduções diz, no Senhor eu confio. Mas os seus conselheiros, os seus companheiros mais chegados, diziam o que para Davi? Fuja, vamos fugir. Isso não tem mais jeito. Essa situação não tem mais conserto. Não existe outra alternativa a não ser fugir. Enquanto Davi, em seu coração, expressava confiança em Deus, ele ouvia por todos os lados dos seus conselheiros o quê? Foge como o pássaro para o teu monte. Né? Se esconda. Ou desista. Abdique daquilo que Deus te deu. Você lembra? Vamos pegar o contexto disso aqui para você entender melhor. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul. Mas Saul se rebelou contra Deus. Quando Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Aí depois, Saul tentou consertar as coisas com ofertas e sacrifícios. O que muitos também procuram fazer hoje, né? Mas o que Deus falou para Saul através do profeta? Obediência quero e não sacrifício, abençoados. Isso é muito importante, não só para aquela época. Essas palavras não serviram apenas para Saul, servem para muitas pessoas nos dias de hoje também, que querem agradar a Deus com sacrifícios, com ofertas, mas o coração dessas pessoas estão longe de Deus. No coração, elas desagradam a Deus e muito. Então, que as palavras que Saul ouviu, que cheguem aos ouvidos do coração de muitas pessoas nos dias de hoje também. Obediência quero e não sacrifício. Pois é melhor obedecer do que sacrificar. Foi isso que Deus falou para Saul através do profeta Samuel. E não foi só isso que Deus mandou o profeta fazer. Deus mandou também o profeta ungir outro homem para se tornar rei no lugar de Saul, porque Deus já havia rejeitado a Saul como rei sobre Israel. Saul já tinha se desviado da vontade de Deus, e se ele permanecesse do trono, não demoraria muito tempo para ele fazer isso com toda a nação de Israel. Então você pode imaginar a situação? Depois eu recomendo você ler. Salomão fala muito bem a respeito disso. Como é perigoso uma nação ser governada por homens corruptos. Eu recomendo que você leia, tome nota, Provérbios capítulo 29, leia todo o capítulo 29 de Provérbios. Aí você vai entender por que Deus
Mandou o profeta Samuel fazer isso. Porque é perigoso, abençoado. Uma nação em mãos erradas, ou em mãos erradas, né? Porque são muitos aqueles que governam toda uma nação. Aqui nós estamos falando de uma monarquia. A nação de Israel era governada por um homem só. Um homem que havia se desviado de Deus. Um homem rebelde. Um homem corrupto, iníquo. Então, aonde você acha que ia parar a nação de Israel, abençoado? Se esse homem continuasse no trono, se esse homem continuasse no poder. Então Deus mandou Samuel à casa de Jessé ungir um dos seus filhos para se tornar o sucessor de Saul. E quando ele estava prestes ali a derramar o azeite na cabeça de Eliabe, o que Deus falou? Não, eu não quero esse. Para falar a verdade, eu não quero nenhum desses que estão aí. Porque eu não vejo como homem vê. Deus vê o quê? Coração. Então não importa a sua aparência, a sua altura, não importa a cor do teu cabelo ou a cor da tua pele. Se o teu coração é como o coração de Davi, segundo o coração de Deus, porque é isso que está escrito. Tome nota aí, ó. Atos, capítulo 13, verso 22. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então foi isso que chamou a atenção de Deus. Não foi a aparência dele. Deus não chamou Davi, não ungiu Davi porque ele era ruivo, não. Deus ungiu Davi por quê? Porque o coração de Davi era do Senhor. E é disso que você tem que se orgulhar. Você não tem que se orgulhar da sua aparência. Você não tem que se orgulhar da sua própria força. Você não tem que se orgulhar da cor dos seus olhos. Ou até mesmo do seu diploma. Do diploma que você tem. Ou dos muitos diplomas que você tem. Não. Se orgulhe disso. Que o teu coração pertence a Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. É isso que me garante. É isso que me garante. É isso que me sustenta. Então não importa nada. O mundo pode virar as costas para mim. Mas o Senhor me acolherá. Porque Ele me escolheu. Desde antes da fundação do mundo. Para ser cabeça e não cauda. Para estar por cima e jamais por debaixo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque Deus me escolheu. Está vendo? Escolhido de Deus. Por isso que ele acreditava. Ele acreditava que mesmo que as coisas apertassem, Deus estaria ao lado dele para livrá-lo e ao mesmo tempo abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos. Davi, ele sabia que o Senhor, como diz aí o verso 1 do Salmo 11, ele tinha a convicção de que o Senhor seria o refúgio dele para sempre, para todo sempre. Então, com o passar do tempo, Saul vendo ali Davi crescendo, porque Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele, começou a persegui-lo. Porque Davi, ele estava crescendo, ele estava conquistando a confiança do povo, era da vontade de Deus isso. Que ele se tornasse um vencedor, conquistasse a confiança de toda a nação de Israel, para depois se tornar rei dessa nação. Ou seja, um representante de Deus. Porque quem iria reinar, porque quem tem que reinar, abençoado nas nações, é o Senhor, não é o homem. Mas se o teu coração não for um coração segundo o coração de Deus, isso não vai ser possível. Como Deus vai reinar na sua vida, se não é Ele que está ocupando o seu coração, são outras coisas. Não é? Você já parou para pensar nisso?
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se o Senhor não for o Deus do coração do povo que vive nessa nação, como Deus vai reinar aqui? Se a maioria se desvia de Deus, como Deus vai reinar? Porque em outros países, mesmo sendo mais... Esse é o brasileiro que gosta de falar, a imprensa brasileira, né? Engraçado, a imprensa brasileira tem o hábito de bater palma por os de fora e menosprezar os de dentro. A nossa imprensa aqui. Por isso que eu não dou crédito a essa imprensa aqui. Eu não dou. E você não deveria dar também crédito a boa parte da mídia. Principalmente a grande mídia, né? Porque eles têm o mau hábito de aplaudir os de fora e falar mal dos da sua própria casa. É isso que eu vejo a imprensa fazendo aí. Agora, se você observar direitinho, não é o que está acontecendo. Está morrendo muito mais gente lá fora do que aqui dentro. Mas eles pegam aí casos isolados e transformam isso em uma verdadeira tempestade de copo d'água. Com qual intuito? De deixar você para baixo. Foi o que os amigos de Davi estavam fazendo aqui. Amigos de Davi, cuidado, hein? Que às vezes você pensa que a imprensa, a televisão é tua amiga, mas ela só quer fazer você desanimar, desistir, fugir do problema. Foram o que os amigos de Davi tentaram fazer com ele, né? Ó, não tem mais jeito, Saul já colocou na cabeça que ele vai te matar e vai matar todo mundo que está do teu lado. Ou seja, eles não queriam só livrar a Davi, eles queriam se livrar também. E mais, Davi deixa bem claro aqui que ninguém na nação de Israel, que no começo lá aplaudiam, né? Encheu a bola dele, estendeu um dedinho mindinho sequer para ajudá-lo. Não, mas isso aí, abençoado, não é surpresa. É para você entender, é para ficar bem claro que só Deus é a nossa salvação. É como Salomão escreveu em outro salmo, Salmo 127, tome nota aí, verso 1. Salomão, ele nos ensina o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, mesmo você sendo amplamente capaz, isso não vai ser suficiente. E mais, ó, não fique aí esperando os outros te ajudarem, não. Ah, mas eu ajudei tanta gente. Será que quando eu precisar, essas pessoas não vão me amparar? Não vão estar do meu lado? Não. E eu acredito que você já deve ter passado por isso. Quantas decepções você já não deve ter sofrido, né? Ah, mas eu ajudei tanta gente e ninguém, quando eu mais precisei, respondeu sequer uma mensagem de WhatsApp minha. Isso é para você ver, mas não fica assustado. Faz parte da vida, faz parte. Espere por isso. Não se surpreenda, não se espante. Contudo, creia que existe um Deus, que Ele sim jamais te abandonará. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é o teu Deus. Ele te ajuda, Ele te fortalece e Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Foi o que Ele fez com Davi. Realmente, Davi não tinha homem suficiente para livrá-lo. Ele não tinha um exército poderoso o suficiente para livrá-lo das garras odiosas e vingativas de Saul. Saul tinha toda uma legião de exércitos com ele.
Saul tinha praticamente todo Israel do lado dele, contra Davi. Mas Davi desanimou? O que Davi diz aí? Eu vou repetir, a partir do versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono. Vocês confiam em um homem? Eu confio naquele que é o Rei dos Reis, que não vai precisar sequer se levantar do seu trono para me ajudar e para me livrar das garras de todos vocês. Os olhos estão atentos, os olhos do Senhor estão atentos, eles passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, abençoados. As suas pálpebras sondam, elas examinam, elas esquadrinham os corações dos homens. O verso 5 diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Aquele que está fazendo a vontade de Deus e aquele que não está. Davi fez alguma coisa para prejudicar Saul? Não. Foi Saul que fez. E ele estava piorando cada vez mais a situação dele, se levantando contra Davi, perseguindo injustamente a Davi. Então Davi colocou nas mãos de Deus, ao declarar isso: o Senhor, Ele põe à prova ao justo e ao ímpio. Aquele que faz a vontade de Deus é aquele que não faz. Mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. O que Saul queria fazer com Davi? Matar Davi. Fazer picadinho de Davi. E Davi deixou bem claro aqui, ó. Mas ao que ama a violência, a alma do Senhor abomina. Abomina. Davi teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos. Certa vez, Saul, em sua perseguição contra Davi, sentiu vontade de aliviar o ventre. Aí ele foi fazer isso dentro de uma caverna, onde estava Davi escondido junto com os seus soldados. Você vê, Davi se aproximou dele bem de mansinho, com a espada na mão. Davi tinha tudo ali, não é? Para fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele. E ele sentiu o quê? Não, eu não vou fazer isso. Quem sou eu para levantar a mão contra o ungido de Deus? Ao invés de cortar a cabeça de Saul, ao invés de degolar Saul, ele cortou um pedacinho do seu manto. E depois provou: está aqui, ó rei meu senhor. Deus colocou você nas minhas mãos. Eu poderia ter matado você quando eu tive a oportunidade. Então julgue o Senhor entre mim e ti e faça a justiça. Então Davi esperou a justiça de Deus, e a justiça de Deus, ela não muda. Veja o que diz aí o verso 7. O verso 7 diz, ó: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém? Deus é justo. Eu não sou justo, mas eu procuro, abençoado, agradar a Deus a todo custo. Eu não sou perfeito, mas eu vou procurar fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita, e só ela pode me ajudar. Só a vontade de Deus. Fugir do problema adianta alguma coisa? Os amigos de Davi queriam que ele fugisse, mas Deus não. Se você crê em Deus, não fuja do problema. Nós não temos que fugir do problema. Nós temos que encarar os problemas dessa vida, abençoada, e esperar em Deus. Ele é a nossa luz. Lembra o que diz o Salmo de Davi, Salmo 27? O Senhor é minha luz. O Senhor é minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Então não fuja, abençoado. Não fuja. As pessoas querem fugir porque estão com medo. Aí elas ficam querendo fugir, ficam querendo se esconder.
Às vezes não quer nem sair de casa. Isso não vai resolver nada. Isso não vai livrar você do problema. Não vai. Sabe quem vai livrar você do problema? É Deus. É Deus. O que diz o Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Não os noticiários da TV, porque os noticiários da TV deixam você com medo, deixam você desanimado, puxa você para baixo. É por isso que quando você chega lá no seu trabalho, é por isso que quando você chega lá na tua escola, é por isso que quando você chega lá na casa do teu parente, quando vai visitá-lo, você chega com essa cara de péssimos amigos, com esse semblante aí carrancudo. Por quê? Porque você começou mal o teu dia. Ao invés de começar o teu dia com uma oração de agradecimento, ao invés de começar o teu dia ouvindo uma boa palavra, você começa o teu dia alimentando-se do que é ruim, do que é mal, do que é catastrófico. Não. O que diz a palavra? O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas isso só vai acontecer se você buscar Deus. É por isso que as pessoas querem fugir. Querem fugir. Ah, eu vou embora desse país. E vai para onde? Hein? Vai para onde? Para onde você vai? Se você sair daqui? Onde você acha que você vai se esconder? Você não vai conseguir fugir do problema. Olha, Davi. Davi, não adianta. Para onde eu vou, esse homem me acha. Falando de Saul. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar no Senhor. O Senhor é meu refúgio. Não o Canadá, não os Estados Unidos, não a Grã-Bretanha. Nem Israel, que as pessoas falam que é terra santa. Não, não esse Israel. Esse Israel não tem nada de santo. O Israel santo é o Israel que vai descer aqui junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o Israel santo que nós vamos habitar. O Israel santo não está aqui. O paraíso não é aqui. Lembra, nós fomos expulsos do paraíso através do nosso representante lá, Adão e Eva. Dos nossos representantes, Adão e Eva. Porque nós estávamos lá dentro. Aonde os meus filhos estavam antes deles nascerem? Estavam aqui, ó. Estavam aqui dentro. Aonde nós estávamos antes de existirmos nesse mundo? Dentro de Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, nós fomos expulsos com ele. Agora você entende porque Deus teve misericórdia deles? Por causa de você que estava lá. Você estava lá dentro. Você estava lá, eu estava lá. Agora você percebe porque Deus não acabou? Porque Deus não... Poderia, não poderia? Então Deus pensou em você. Olha quanto tempo Deus pensa em você. E a gente, hein? Será que a gente está pensando em Deus como deveria? Eu reconheço, eu falo por mim, que não. Eu não penso em Deus o suficiente. Não comparando com a preocupação dele comigo. Eu falo por mim, eu deveria me preocupar mais em agradar a Deus do que eu tenho feito. Eu não agrado a Deus como eu deveria. Eu não estou falando como Deus mereceria, não, porque isso aí eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus como Ele merece, jamais, impossível. Mas eu confesso que eu deveria agradar mais a Deus. Eu agrado muito pouco a Deus. Eu tenho feito muito pouco por esse Deus. Já parou para pensar nisso? Enquanto muitas pessoas, nessa mudança de ano aí, ficam pensando só em festas, né? Ah, vamos festejar o Natal, vamos festejar o Ano Novo, vamos festejar o Carnaval. Eu não estou falando que você não tem que festejar. Festeje, festeje. Festeje saudavelmente, com responsabilidade, amém? Mas nós temos que fazer também, sabe o quê? Às vezes a gente esquece
de refletir. A gente tem refletido muito pouco ultimamente. Principalmente sobre os nossos erros e acertos passados. Então Deus é justo, abençoado. Não adianta nada você querer fugir do problema. Sabe do que você tem que fugir? Sabe do que nós temos que fugir? Sabe do que as pessoas deveriam fugir? E não fogem? Não fogem. Do pecado. Lê a Bíblia. Não sei o que estou falando, não. Lê Paulo. Eu vou dar aqui exemplos do apóstolo Paulo, nosso apóstolo. Apóstolo dos gentios. Apóstolo da graça. Ele fala. Anote aí. Ele começa, fugir da impureza. As pessoas estão fugindo da impureza. O que é impureza? Imoralidade, sexualidade ilícita, prostituições, bebedice. As pessoas estão fugindo disso? Não. Estão correndo. Estão avançando em cima. Onde está escrito isso? 1 Coríntios, anote aí, 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. É disso que você tem que fugir. Não do problema. O problema você tem que encarar, acreditando que o leão da tribo de Judá está do teu lado para te dar a vitória. O que ele mais fala? Fugir da idolatria. As pessoas estão fugindo da idolatria? Não. No Natal, eu não vi ninguém lembrando de Jesus. É claro, não existe provas que Jesus nasceu ou não nessa data. Mas enfim, não importa. Comemore Jesus no Natal. Tem que comemorar sim. Comemore o nascimento dele, comemore a vinda dele, comemore Jesus no Natal. Pode comemorar, isso não é pecado. Mesmo a gente não tendo a certeza, acredita-se que Jesus nasceu entre setembro e outubro. É mais provável do que em dezembro, mas não importa. O que importa é que ele veio, que ele nasceu e morreu pelos nossos pecados, amém? Então comemore isso, mesmo que seja na data errada, comemore, amém? O que importa é comemorar. Mas não, você não vê isso. Então fuja da idolatria. As pessoas estão idolatrando artistas, estão idolatrando personalidades da TV. Você pergunta para os adolescentes hoje, quem é teu ídolo? Quem é teu ídolo? Aí ele responde, Anitta, Felipe Neto, sei lá mais quem. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas, mas pelo amor de Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados. É Ele que deveria ser teu ídolo. Porque se Jesus não tivesse feito o que fez, você estaria queimando no inferno hoje. Você estaria queimando no inferno hoje. Então fuja da idolatria. Pare de ficar adorando os outros. Pare de ficar adorando diploma. Ou quem tem diploma. Pare de ficar adorando a ciência. A gente tem que orar pela ciência. E não adorar a ciência. Não idolatrar a ciência e colocar a ciência acima de Deus. Não, ore pela ciência. E por fim, então você anotou aí 1 Coríntios 10, 14. Fuja da idolatria. E por fim, 2 Timóteo 2, 22. Anote também. Foge das paixões mundanas e segue a justiça. Paulo fala isso. Foge das paixões mundanas e segue a justiça. Porque Deus é a tua justiça. Ou seja, segue a Deus. Segue Jesus. E você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Então, para terminar, devemos, assim como Davi, depositar toda a nossa confiança, fé e esperança única, exclusivamente no Senhor. Graças a Deus. Porque, como diz Isaías, abençoado, me permite ler mais isso aqui. Vamos ler? Isaías 55. Eu termino com essa passagem. Isaías 55, a partir do verso 6, diz assim. Eu só vou ler porque o texto já diz tudo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então aproveita. Invocai-o enquanto ele está perto. Enquanto ele está perto. Porque quando ele aparecer aqui, abençoado, aí acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Deixe o perverso. Preste bastante atenção agora no que diz o verso 7. Deixe o perverso o seu caminho. Deus está falando com você agora. O iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Entrega a tua vida a Deus. Que se compadecerá dele. Ó. Deus vai ter misericórdia de você.
como vem tendo até hoje. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele é maravilhoso, Ele é a salvação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Oh, que bom. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que você está esperando então? Para entregar a tua vida para Deus totalmente. O que você está esperando para depender mais de Deus do que você vem dependendo? Olha aqui, ó. Existe alguém maior do que Deus? Ninguém. Então o que você está esperando? O que está faltando para você confiar mais nesse Deus? O que está faltando? Hein? Vamos descobrir agora? Através da oração? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Talvez seja quebrantar mais esse coração de pedra. Talvez não tenha quebrantado tudo. Talvez ainda tenha alguns estilhaços aí, impedindo você de confiar mais em Deus como você deveria, impedindo você de entregar mais tua vida ao Senhor como você deveria entregar. Vamos nos livrar desses estilhaços, hein? Desses cacos que ainda ficaram aí. Ficaram alguns cacos. Você percebe que ficaram ainda alguns cacos no teu coração? Ninguém que está prestes a receber uma visita ilustre em sua casa deixa a casa suja, né? O que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha? Felizes os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Você quer ver a Deus na tua vida? Agindo, operando, abrindo portas. Você quer? Então limpa teu coração agora. Livre-se desses cacos. Livre-se desses estilhaços da dúvida, do medo, da incredulidade, do mundanismo, do relativismo. Livre-se de tudo isso. Limpa teu coração, para que você contemple a Deus na tua vida.